Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Então fica feliz mesmo, porque hoje eu cheguei aqui de manhã e senti tanta presença de Deus aqui. E agora à noite não foi diferente. Quando eu botei os pés dali para cá, assim, eu senti assim mesmo a presença real de Deus aqui dentro. Deus querendo assim abençoar as nossas vidas. E isso foi tremendo no meu coração, desde de manhã e até agora. Então eu espero que você não saia daqui sem sentir, sem experimentar um pouco do que Deus tem para você nessa noite. Amém? Amém. E eu queria convidar os irmãos para abrir sua Bíblia lá no livro de Esther. No capítulo 1. Diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias assentou-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. No 3º ano de seu reinado, deu banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia e Média. E os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as suas riquezas, da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Amém? Amém, Senhor nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, ó Deus amado, nós queremos te agradecer por essa noite, por estarmos aqui, ó Pai querido. Que você venha mesmo falar ao nosso coração, ó Deus amado, que a tua palavra venha de encontro mesmo ao coração de cada irmão, Pai querido, e venha mesmo, ó Pai amado, surtir efeito, que seja uma semente preciosa numa terra fértil, Pai querido. Nós oramos, nós te agradecemos, eu peço a tua bênção também, Senhor Deus amado, para ser um instrumento do Senhor, um canal do Senhor nessa noite, ó Deus amado, para entregar a tua palavra, Pai querido. Eu oro a ti em nome de Jesus. Amém? Quem crê verdadeiramente nesse livro? Na Bíblia? Verdadeiramente, amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Amém. Olha só, quando nós abrimos esse livro, quando nós abrimos esses livros, essa palavra, ela tem que falar ao nosso coração. E quando eu preparava esse texto, quando eu preparava essa palavra de hoje, em cima desse livro de Esther, um livro assim, que confesso para os irmãos, que trouxe muitas assim, dúvidas ao meu coração. E a primeira coisa que eu procurei nesse livro, eu queria encontrar Jesus aqui nesse livro. Como é que eu vejo Jesus aqui? Como é que eu vejo Jesus nessa história que é contada para nós? E eu fui pensando assim, esse povo, não sei se os irmãos já leram, já pesquisaram, eles estavam exilados. Os judeus que estavam aqui, né, debaixo desse governo persa, eles tinham sido trazidos, tinham sido trazidos por Nabucodonosor, lá para a Babilônia, alguns anos atrás, e estavam exilados. Nesse período aqui, o rei persa, e Média, já tinha tomado ali aquele reino babilônico e tinha implantado o seu reino. E esse povo estava ali, um povo sofrido, escravizado, um povo triste, aparentemente, um povo que tinha perdido familiares. Sempre que você olhar para esses nomes que nós vamos citar aqui, você entenda que eles estão no exílio. E eu fiquei pensando, como é que a gente enxerga Jesus nisso? Eu fiquei vendo assim a humilhação desse povo. Eles estavam separados de Jerusalém, com o templo do rei. Eles foram tirados da sua casa. Mesmo assim, Deus cuidou dos seus filhos, dando-lhes segurança e livramento. Fiquei vendo como é que Deus conduziu esse povo esse tempo todo, dando livramento, e isso tem sido comemorado até hoje, se diz na festa de Purim. Quando eles comemoram isso, eles leem esse livro de Esther, e diante de todo mundo. E é muito interessante que eu estava vendo sobre isso, diz que quando eles leem, e que eles citam alguns nomes aqui, de alguns homens que, assim, prejudicaram muito o povo de Deus. Quando citam o nome de, por exemplo, de Amã, diz que todo mundo que está lá solta a maior vaia, porque esse homem foi muito usado pelo diabo. E até hoje diz que é assim que funciona. E eu fico pensando, Cristo, em seu estado de humilhação, sofreu na mão daquele povo, sofreu na mão dos seus inimigos, e seu ministério foi fiel até o fim,
e trouxe salvação para todos nós. Amém? E nesse livro que nós vamos ver, nesses textos que nós vamos compartilhar, nós vamos ver a mão de Deus o tempo todo agindo nessas vidas. Mesmo que a gente não veja o nome de Deus escrito aqui. Deus trabalhando sorrateiramente ali, Deus trabalhando calado, mas Ele trabalhando. Muitas pessoas podem estar aqui nessa noite assim, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus. Meu irmão, Ele está trabalhando na sua vida com cuidado, com carinho, Ele está zelando pela sua vida a cada dia. Por isso você está aqui hoje. Ninguém veio aqui hoje por acaso. Você tem que botar isso na sua mente. Ninguém saiu de casa para estar aqui nessa noite por acaso. É porque Deus te trouxe aqui. E lá em Atos 2,36, não precisa de abrir, diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, a promessa desse livro, de tudo que lemos, é para nós. Todos aqueles que estão longe, talvez nós temos irmãos ainda que não conhecem a Jesus, mas tantos o quanto Deus, o Senhor, chamar. E a Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro. Você que escolheu o Senhor? Ele te escolheu primeiro. Então, o Senhor já te escolheu. Ele já te chamou. Jesus já morreu por você. É só tomar posse da bênção. Amém? Amém? Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí, você já está aberta, né? Do livro de Esther. Só que antes de voltar no outro texto, eu queria te dizer sobre alguns personagens dessa Bíblia. O rei Assuero, esse rei poderoso, que dominava 127 províncias. A rainha Vaste, né? Esposa desse rei. Amã, que era uma amalequita, né? Esse povo era um povo muito misturado, né? Judeus, amalequitas, persas, e uma mistura danada. E esse Amã era um amalequita. Não sei se os irmãos lembram, lá em Êxodo 17:16, a Bíblia fala um pouco sobre esse povo e diz assim, e jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Por que Deus, né, tinha uma desavença com esse povo? Não, Deus tinha uma desavença com ele. Mas por que esse povo guerreava contra o povo de Deus? Porque eu não sei se os irmãos lembram, quando o povo saiu da terra prometida e tinham que passar pela terra dos amalequitas, eles não deixaram. Eles não deixaram o povo de Deus passar por ali. E eles realmente travaram uma guerra com o povo de Deus. Ninguém pode travar uma guerra com o povo de Deus. Até hoje, quem se levanta contra o povo de Deus corre um sério risco de cair feio, né? Se a misericórdia do Senhor não alcançar a vida desse irmão. Jesus morreu por todos e não faz acepção de pessoas. Mas ninguém deve ser louco de se levantar contra o povo do Senhor e contra o ungido do Senhor. Amém? E nós vamos falar de Esther e Mordecai. Alguns dizem Mardoqueu, né? Algumas versões. Eu vou dizer Mordecai. Esther e Mordecai eram primos. Essa menina era uma das meninas mais bonitas daquele tempo. Linda, virgem, e os seus pais tinham morrido, e esse Mordecai era seu primo que cuidou dela. Esse veio cativo da Babilônia, ela provavelmente nasceu ali durante esse exílio. Então eles eram judeus. Então só esses 4 personagens. E eu vejo aqui que a coragem e a fé manifestada por essa mulher, por essa jovem mulher, uma menina, Esther, e por Mordecai, pelos judeus, revelam a nós, cristãos de hoje, como devemos seguir a Cristo até que Ele torne da glória. Você comece a observar tudo que nós fomos falando desse casal, desse tio, desse primo e dessa menina, mas que é um paizão para ela. Na verdade, ele adotou essa menina como filha. E hoje é dia dos pais, eu falei de manhã, que sirva de exemplo para os pais também. Olhe para esse homem como um grande exemplo de pai, que cuida, que não se afasta da sua filha de jeito nenhum, que zela por ela, que instrui, que ensina, e pelas características, pelo caráter dessa menina, nós vemos que ele ensinou muito bem para ela quem era o Deus Todo-Poderoso. Então, nesse banquete do rei Assuero, como nós lemos nesse primeiro texto, se vocês quiserem deixar sua Bíblia aí aberta para você ir acompanhando, foi feita uma festa aí, né? Nessa fortaleza, 180 dias de festas. Aguenta, Laura. 180 dias de festas. É lógico que eu não sei se esse povo ficou direto.
pode ter vindo um pouco, ir embora, mas teve 180 dias de comemoração ali. E na última semana, aí chamou todo o povo ali daquela cidade, todas as pessoas mais humildes daquela cidade. Porque essa era uma festa fechada, só para os nobres, entendeu como é que era a festa desse cara aqui? Só para a nata. Ele achava que eles eram a nata, né? Só para os poderosos. E ele fez ali uma festa, regada a muito vinho. Os persas eram chegados num gorozinho, bebiam bastante, bebiam muito, e vinho não faltava ali. Até as taças eram de ouro. Para tomar aquele vinho ali, as taças eram de ouro. Que coisa impressionante, as jarras. E eram os príncipes da Pérsia. E eu fiquei pensando nessa bebida, né? Tomando todas. Quem já foi assim do mundo por algum tempo? Quem não realmente entregou a vida para Jesus no meio da caminhada, como eu, né? Que já fui chegado, não no vinho, né? Que vinho é mais elitizado assim para esses caras aqui. Nós não era muito vinho. A gente tomava muita cachaça, né? Cerveja, cachaça. E um dia, eu trabalhando lá em São Paulo, quando eu morava em Belo Horizonte, eu fazia muita filmagem aérea. Eu andava de helicóptero, tirava a porta, me pendurava na porta, amarrava só o cinto e eu botava o pé para fora. A Ada corria sério risco de ficar viúva naquela época. Porque num desses dias que o helicóptero foi levantar voo com a gente, na hora que ele levantou, ele subiu, chegou um ponto que ele desceu de novo para cair, e o piloto saiu assim, de lado assim. Aí o fotógrafo que estava comigo falou, e aí, comandante, o que está acontecendo? Ele falou assim, vocês estão bem gordinhos, amanhã eu vou voar só com meio tanque. Naquele dia quase que a Ada fica viúva e os meninos ficam órfãos, eles nem sabiam disso, né? Estou contando para eles aqui. Mas nessas viagens, um dia a gente voando ali perto de Araras, aquela região na Anhanguera, nós passamos em cima assim, de um grande canavial, e ali tinha uns tonéis assim, eu até perguntei ao pessoal, né? O que é isso aqui? Isso é uma coisa da Petrobras? Isso é... O que é? Gasolina, álcool, né? Muita cana. O cara falou, não, isso é cachaça mesmo. Isso é a caninha 51. É a fábrica da caninha 51. E eu confesso para os irmãos que naquele dia eu fiquei pensando, se aquele tempo tivesse aberto, eu pulava lá dentro, assim, ó, né? Né? Naquele dia eu falei, nossa, rapaz, como eu gostaria de dar um mergulho ali, né? Mas a gente sabe que, não estou fazendo propaganda para caninha 51, nem para cachaça nenhuma, né? Mas assim, aí dali nós fomos pro hotel, né? E aquele dia, minha boca ficou assim, doido para tomar uma caninha 51. E eu estava dizendo para os irmãos de manhã que nesse tempo em que eu rodava por aí, isso tudo me trazia muita satisfação. Tá trabalhando, voando, chegava nos hotéis, a gente sempre hospedava em hotel bacana, a gente estava trabalhando para essas grandes empreiteiras, afinal de contas, então hospedava a gente bem. Eu nem lembrava que eu tinha esposa e filhos. Vontade de chegar no hotel logo para tomar um grosop lá e pronto. Eu nem lembrava da Ada e dos meninos. Ligava pouco, né? Quase nem ligava. Fiquei pensando agora, que há uns anos atrás, quando eu conheci Jesus, como é que eu era cabeça fraca, tapado para esse tipo de coisa. O que eu tinha de mais precioso, que Deus me deu, que é a minha família, que é a esposa, que são os filhos, eu tinha colocado à parte. Eu peguei o que era menos importante e o que não tinha valor nenhum, que era a cachaça ali, gostar daquele momento gostoso ali com os irmãos ali no hotel, né? E quando você está conversando assim no hotel, bêbado assim, sai muito assunto de mulheres. E como nós vamos ver nesse texto aqui, esse rei chapou o melão ali, né? Todo mundo ali tomando vinho e tal. Chega um momento, como nós vamos ver no texto aí, no capítulo 1, no versículo 10, acompanha comigo aí. A proposta que o rei manda chamar a sua esposa. Ele vai lá e fala assim com aqueles 7 eunucos. Vai lá e traz a rainha Vasti para dar uma desfilada aqui perto desses homens, desses príncipes, para eles verem a sua beleza. Diz assim, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistã, Arbonã, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Olha que proposta. Eu até brinquei hoje de manhã aqui, né? Imagina se naqueles dias eu dou uma ligada para a Ada, falo, Ada, bota a roupa mais chique que você tem aqui e dá uma desfilada aqui para os irmãos aqui de verem. Olha que coisa impressionante. Esse homem estava, além de ostentar tantas riquezas, ele estava expondo a sua mulher. Eu estou falando isso assim do que eu entendi nesse texto.
e uma visão que eu tenho, colocando essa mulher, né, assim, ao ridículo. E ela não foi. No versículo 15, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, você acompanha aí, diz assim. No capítulo 1, no versículo 12. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. E o rei ficou tão irado, porque ela não veio, cumprir ali um desejo do coração dele, mamado naquele vinho ali, que ele reuniu aqueles príncipes ali. O que nós vamos fazer? Eles falaram, isso não pode ficar assim não, porque já pensou se essa moda pega? Quando nós mandarmos que as nossas esposas venham, se elas não vierem. Porque esse povo aqui, o pastor Adonai um dia estava pregando, ele falando do casamento, né, pastor? Que a mulher deve ser submissa aos homens. Ele está falando, ela estava debaixo da mesma missão dos homens. Ela não está lá para ser escravizada, mandada, né, abusada. Ele está falando de submissão. E não é o que eu vejo com esses homens aqui não. Então eles tramaram ali, fizeram ali uma lei, editaram ali um edito, sei lá, e realmente declararam que essa mulher nunca mais poderia chegar na presença desse homem. Aí, no capítulo 2, do versículo de 1 a 4, eles começam a pensar, o rei não pode ficar sozinho. Passado essas coisas e apaziguado já o furor do rei, o rei Assuero agora já estava mais tranquilo, passou um tempo, lembrou de Vasti, e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissionários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Agá e Eunuco, o rei da guarda das mulheres, e dê-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, que essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim o fez. E nós vamos ver aí que realmente ele fez isso. Foi nessa história que apareceu a Esther. Né? Esther foi uma das moças escolhidas, porque tamanha era a sua beleza, e veio para o palácio. Você sabe como é que eles fizeram para preparar essas meninas para o rei? Elas ficaram 1 ano no salão de beleza, sendo preparadas, cabelo arrumado, tratando da pele, para chegar diante do rei uma vez. Para ele bater o olho, se gostou, vai ficar comigo, se não gostou, dá linha. É assim que funcionava nesse tempo. Um tempo difícil de homens que realmente assim não respeitavam em nada as mulheres. E a gente vai ver na frente que a rainha, muito sábia, a rainha Esther, que ainda não era rainha, todas as outras moças pediram vestidos, aquela roupa cheia de pompa, né? Já viu quando alguém vai para um casamento assim, que bota uns negócios meio exagerados, né? Então elas quiseram desfilar daquele jeito. Já essa menina não pediu muita coisa assim não, ela foi mais simplesinha. Mas aí, o rei viu mesmo assim a beleza daquela menina, né? Provavelmente muito bonita. E se agradou e realmente falou, essa vai ser a rainha de agora em diante. Eu fico pensando assim, você está pensando assim, e eu com isso? Né? Nós vemos aqui uma menina que era uma escrava, uma exilada, que os pais estavam mortos, não se fala como, pode ter sido na caminhada da Babilônia, lá de Jerusalém para cá, 4 meses de caminhada, sei lá, morreram. Ficou órfã. Essa menina que não tinha nada, aparentemente. Agora, ela era a rainha. Eu quero que você entenda como Deus trabalha. Talvez você está aqui hoje pensando assim, eu estou com uma causa aí que não tem jeito. Eu estou com uma situação impossível. Eu estou com uma enfermidade que não tem jeito. Deus está trabalhando na sua causa. Você tem que ter esse entendimento lá no fundo do seu coração, que Deus está trabalhando na sua causa. Mesmo que você não veja, você não sinta. Mas Ele está trabalhando como nós vamos ver nesse texto aqui. E quem era Esther? Né? No capítulo 2, no versículo 5, diz assim, ora, a cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia
transportado. Então, só para que você entenda que ele era um judeu, e quando essa menina vai para o palácio, para ser esposa do rei, ele fala para ela, não diga que você é judia. Fala nada. Não precisa de falar nada. Eu fiquei pensando, e nós? Né? Talvez muita gente, na hora errada, começa a gritar e falar de Jesus no momento errado. E nós vamos ver aqui que na hora certa, essa menina assume quem era em prol de todo aquele povo. Então, só para que você possa ir pensando um pouco sobre isso. No capítulo 2, no versículo 2 e 17, no versículo 12, diz assim, capítulo 2, versículo 12. Não, vamos pular esse aí. Esté vai ser escolhida rainha e tal, e eu vejo que capítulo 2, 21 e 23. Antes de chegar nesse texto, eu gostaria que você também pensasse bem como Satanás está sempre tentando destruir o povo de Deus. E nessa época, tudo que ele queria fazer é que Jesus não viesse. Então ele queria exterminar aquele povo ali, porque ele não queria que Jesus morresse por mim e por você. Então ele já queria logo de cara exterminar aquele povo, e ele se levanta contra nós. Lá em Deuteronômio 31, 18 diz assim, esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Por que eu fiquei vendo no livro de Esther? Por que Deus não aparece claramente assim? Por que você não vê falando, Deus fez isso, Deus fez aquilo? A Bíblia diz que ele escondeu o seu rosto deles. Porque eles realmente tinham pecado contra Deus, eles tinham adorado outros deuses. Mas Deus não tinha se esquecido deles. É diferente. No capítulo, então que você abriu aí, no capítulo 2, 21 e 23... diz assim, naqueles dias então Mordecai, sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta de Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei. Se você for lendo esse texto, você vai ver que 2 camaradas queriam matar o rei, exterminar o rei. Mordecai escuta, manda avisar a rainha Vaste, que conta para o rei Assuero, que descobre toda a trama e elimina esses 2 camaradinhas. E isso é colocado lá no livro das crônicas, que fica junto ao rei, né, um livro que vai anotando no livro de crônicas, todas as atividades perante o rei. E no capítulo 3 e 5, nós vamos ver que tem um camarada lá chamado Amã, só para que você olhe rapidinho aí. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Esse povo, esses homens dessa época, e esse homem, esse Amã, que era um amalequita, ele queria que Mordecai se inclinasse diante dele. E esse cara era um judeu. E ele sabia que ele só se dobraria diante de Deus. E ele não ia se dobrar diante de homens. Se fosse um rei, como Davi, não tem muita dúvida não. Mas aqui nós estamos falando de homens que se achavam deuses. E ele não se dobrava diante de outros deuses. Você tem que pensar muito sempre nisso. E no capítulo 4, no versículo 13, acompanhe aí comigo, vai virando a sua página. Capítulo 4, versículo 13. Diz assim, então lhe disse Mordecai que repreendesse a Esther. Antes de chegar nesse texto, tem um texto antes, capítulo 3, versículo 5. No versículo 6. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam decretado que o povo, declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o rei Assuero. Então, só para que você confirme aí, né, que esse homem, ele era um judeu, e nesse ponto ele se declara diante desse povo. E nós vamos ver nessa história aí, que esse rei realmente começa a perseguir esse príncipe, Amã, começa a perseguir Mordecai. Vai lá na frente, ele vai fazer até uma forca para pendurar esse homem, e nós vamos ver como Deus vai agir na vida desse homem. Capítulo 4, versículo 13 e 17. Esse Amã, né, junto ao rei, ele trama um plano para acabar com a vida de Mordecai, desse homem de Deus, essa mulher de Deus, e o diabo se levanta contra eles para exterminar a vida deles. Você já pensou assim, quantas vezes num dia, né?
se a gente não for vigilante, quantas vezes no dia o diabo se levanta contra nós? Você já pensou quantas vezes? Se você for um homem de Deus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, né, lavado no sangue de Jesus, ele não pode nem chegar perto e te tocar. Mas ele fica ao derredor, tramando. E nós vamos ver aqui que ele intenta contra a vida de Mordecai, como você vai ver nesse versículo. No versículo 13 versículo 13 a 16. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines, pois, estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura não é esta que foste elevada a rainha. Bom, antes desse texto eu esqueci de falar que quando Mordecai falou que havia um plano, né, desse Amã para destruir todos os judeus, eu pulei essa parte, né? Mordecai ficou com tanta raiva desse judeu que não se dobrou a ele, que não dobrou o seu joelho a ele, que ele foi até o rei, lançaram um decreto declarando que todos os judeus deveriam ser mortos por causa daquele homem. Todos. Era um genocídio, né? Todos já ouviram falar que Hitler tentou fazer uma vez. É exatamente isso. Queria exterminar os judeus e acabar com essa história de chegar até Jesus, né? E quando Mordecai fica sabendo disso, nós vamos ver que ele rasga suas vestes, veste roupa de pano de saco, cinza na cabeça, começa a orar e jejuar. Talvez você está aqui hoje pensando assim, e eu com isso? Mais uma vez. Você tem que entender que na hora que o diabo levanta contra nossas vidas, na hora que vem dificuldades na sua vida, você tem que orar, você tem que jejuar. Deus se agrada de um coração humilde, um coração que se humilha. E esse homem faz isso e deixa para nós um grande exemplo de como Jesus era humilhado, né, pelos homens, era maltratado, e mesmo assim ele estava ali se dobrando diante de Deus e orando até por nós. Esse homem ora, clama a Deus, e a rainha Ester fica sabendo. Por que Mordecai está lá na porta do palácio ali, todo sujo, todo rasgado, orando, chorando, clamando a Deus? Por quê? E aí ele manda avisar para ela, que é esse texto que nós acabamos de ler. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester, porque Ester queria saber por quê, e ela fala assim, mas eu não posso fazer nada. Pensa bem, Reinaldinho, meu filho está ali, Reinaldinho, eu preciso que você me ajude aí, meu filho, em oração e tal, mas esse trabalho cabe a você fazer, né? E vamos pensar em Mariana, ou Bia, que nós estamos falando de rainha, vou tirar Reinaldinho, né? Nós estamos falando de uma rainha, né? Vamos pensar em Bia ou Mariana, né? E eu sou o pai. Ela está vendo que eu estou chorando, clamando pelo Senhor por uma causa difícil na minha vida que eu não estou conseguindo suportar. Aí ela vem, o que é isso, pai? Eu falei, menino, a situação está difícil, nós vamos, nossa família vai perecer. E ela fala assim, mas eu estou perto do rei aqui, eu não posso fazer nada, senão ele me mata e tal. Aí o Mordecai fala assim para ela, olha, ele pode até te matar mesmo, né? E se você fizer alguma coisa, né, pode acontecer. E se você falar que não vai fazer, você vai morrer assim mesmo. E provavelmente eu e você, né? Porque Deus, o Todo-Poderoso, vai levantar uma outra situação para salvar o povo dele. Porque Deus tem promessa. E quando Deus tem promessa, como eu falei, tudo que se levantar cai. Né? Todo levante do inimigo cai de novo. Deus tem promessa na minha vida e tem promessa na sua. Você crê que Deus tem promessa na sua vida? Você tem que tomar posse disso. Você tem que dizer, você pode dizer, Deus tem promessa na minha vida. Falou baixinho, vamos de novo? Deus tem promessa na minha vida. E Deus, quando Deus tem promessa na sua vida, o diabo levanta para cair. E ele fala isso com a Ester. E ela fala assim, não, eu vou então. Pode deixar que eu vou falar com o rei. Mas antes disso, me ajudem. Fala com todos os judeus aí de Suzã, que orem e jejuem por 3 dias e 3 noites. Sem comer, sem beber, nada. Com um propósito para que eu vá diante do rei, intentar pelo nosso povo, interceder pelo nosso povo. Eu fico pensando assim, nós como cristãos, como evangélicos, e nós temos orado, você tem orado por alguém? De verdade, você tem batido o joelho no chão,
e orado por alguém, clamado por alguém, né? Aqui nós vamos ter um grande exemplo de uma mulher que chama todo o povo com um propósito. Quando você orar, ore com um propósito. Nós estamos nos preparando para o encontro. Nós já estamos vindo aqui há dias, orando com um propósito, para que nesse encontro com Deus, as pessoas que vão para lá, encontrem verdadeiramente com Deus. Tenham mesmo, voltem de lá cheias do Espírito Santo de Deus. Então nós já estamos orando aqui há quase um mês, né, pastor? E o pastor Adonai, semana passada, ele falou, pastor, estamos reunindo aqui, está até legal, mas nós estamos orando pouco. Falou ou não falou? Nós estamos orando pouco. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, mas nós estamos fazendo pouco. Muitos ainda não puderam vir, mas nós estamos fazendo pouco. Ele falou assim, a partir de segunda-feira agora, nós vamos apertar isso. O pau vai quebrar para o lado dos encontreiros. Então se tem encontreiro aí, pode saber que a partir de segunda-feira, a situação vai mudar para o seu lado. Porque nós vamos orar segunda, terça, quarta, quinta, e lá no encontro, né? Vamos jejuar segunda, terça, quarta, quinta. Você até com medo de eu falar que vai ser jejum geral, igual está aqui, né? Sem nada durante o dia. Mas não vai ser assim. Mas nós vamos orar e vamos jejuar. E o nosso propósito, jejuar 24 horas em um desses dias também. E muito, tanto que você, né, Deus tocar no seu coração. Essa menina fez isso. Ela fez e esse homem fez isso. E a Bíblia diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Como é que você liga as coisas na terra? Né? Você ora, você clama a Deus, você vai com sua força, você trata com... Não é assim. Hoje nós não guerreamos assim, né? No Velho Testamento teve muitos embates, hoje não. Jesus já veio, Jesus já morreu por nós. Hoje a nossa luta é contra os principados e potestades dos ares. Hoje a gente não se levanta contra ninguém. Política, contra ninguém. A gente não luta contra ninguém. A gente ora, clama a Deus, intercede pelos irmãos e Deus vai agir. Por isso eu sei que nesse encontro, como foi aqui com Esther, Deus vai surpreender os irmãos que vão estar lá. Amém? E no capítulo 5 você vai ver o plano de Amã para enforcar Mordecai. Então quando ele ficou sabendo ali, né, que realmente esse povo começou a orar e tal, e a rainha Vasti, Deus deu para ela uma estratégia de falar com o rei, de chegar para ele e contar toda a verdade sobre Amã, mas ela tinha medo que ninguém poderia se aproximar do rei sem ser convidada. Já tinha 30 dias que o rei nem chamava ela. Fica imaginando que esse rei também tinha um monte de mulheres lá, né? Era um devasso. E ele não chamava ela. E ela conta isso para ele. E vamos lá no capítulo 5, 13. No capítulo 6, no versículo 1. Esse Amã tinha feito um plano para exterminar os judeus e acabar com a vida de Mordecai. Mas o Espírito Santo de Deus toca no coração desse rei. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinha procurado matar o rei Assuero. Numa noite lá, do nada, o rei acorda, pega aquele livro e vê, uai, esse aqui é Mordecai, quem que é esse cara que me salvou que eu não sei quem que é? E esse Amã trabalhava muito bem para deixar ele bem escondidinho lá fora, já estava com a forca preparada para ele e exterminar todos os judeus. O diabo estava super feliz, estava ou não estava? Mas Deus estava trabalhando lá na tranquilidade, Deus estava tramando todo ali um momento exato. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O diabo não é. Deus é. Deus sabe tudo, está em todos os lugares. O mesmo Espírito Santo que toca no coração de Mordecai, que toca no coração de Esther, vai lá e acorda esse rei para ele abrir aquele livro e ler. Quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, você tem que ter isso em mente. Se você está fazendo segundo a palavra de Deus, aquilo que você está ligando aqui na terra vai ser ligado no céu. E Deus vai tocar lá onde você acabou de clamar, você acabou de interceder. Se você não entende isso ainda, em nome de Jesus, que você possa ter esse entendimento nessa noite. E no capítulo 6, no versículo 6 e 11, diz assim: agora, antes de ler esse texto, nós já estamos chegando no finalzinho, viu, irmãos? Nós vamos ver que o Espírito Santo toca no coração do rei,
E esse Amã, a rainha Ester, fala com o rei: rei, vamos fazer uma festa? Porque ela queria fazer uma festa, sabia que esse povo era chegado num vinhozinho. Mas você chama o Amã para participar da festa, e eu vou preparar tudo para vocês aqui. E fizeram uma festa, e esse Amã já estava todo empolgado. Né? Vai ser nessa festa que eu acho que o rei vai me honrar mais ainda. Vai me dar riquezas e tal. Então no capítulo 6, no versículo 6, diz assim: Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrá-lo. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e levou o cavalo pela praça da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fez ao homem a quem o deseja honrar. E ele foi gritando. Olha como Deus muda a história, muda a situação de alguém que está sendo humilhado, está sendo humilhado por pessoas usadas, pessoas que estão na mão do inimigo, na mão do diabo. Como nesse texto aqui. Nós vemos um homem aqui completamente apegado a bens, apegado a poder, que não tem nenhum escrúpulo, achando que herdaria esse título, né, de príncipe e tal. Por isso que ele falou: faz tudo isso para mim. Ele achou que era para ele. Só que eu quero te dizer uma coisa, que muitas vezes o diabo levanta nas nossas vidas para nos destruir. Ele veio para matar, roubar e para destruir. E ele se levanta e chega um ponto que ele acha que ele está conseguindo mesmo. Aí alguém vai e te convida para vir aqui na igreja. Alguém fala assim: fulano, quero te convidar para ir lá na Comunidade Batista da Paz hoje. Você topa? O cara falou: topo. Aí você vem, você ouve a palavra é de Deus. O próprio João falou: Jesus é o verbo que se fez carne. Então quando você lê a palavra, Jesus falando ao seu coração, aí você vem para cá, a palavra entra no seu coração. O diabo estava achando que você já estava derrotado, que já ia te matar, que a sua doença não tem jeito. Aí você vem para cá, aí ele vai e te cura, ele vai e cura a sua alma, ele vai e restaura a sua família, ele vai e salva o seu filho das drogas, e Deus começa a agir tão tremendamente na sua vida, porque tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, em nome de Jesus, né? E quando você faz isso, o diabo, ele cai. Aí ele é humilhado. Ele sempre foi humilhado por Deus, foi humilhado por Jesus, e deve ser humilhado por nós, porque o Senhor já nos deu toda a autoridade sobre ele, desde que estejamos firmes com o Senhor Jesus, desde que você entenda que você é um vaso na mão do oleiro que está sendo trabalhado, mas o azeite do Senhor está mesmo te inundando em todo tempo, e nada pode te tocar, porque você está coberto pelo sangue precioso de Jesus. Amém? Então no capítulo 7, nós já lemos no capítulo 8, do versículo 1, para finalizar, viu, irmão? Só falta esse aí mais um. Capítulo 8, no versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai. No versículo 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. Olha, um homem que até há pouco estava sendo humilhado, estava na mão de Satanás. Quando eu falo desse homem, que se você olhar para mim, eu estava assim, a grande parte da minha vida eu estava assim, na mão de Satanás, né? Por mais que a minha esposa orava, clamava por mim, mas meu coração estava fechado. Eu não queria Jesus no meu coração, mas quando Jesus veio habitar no meu coração, a história mudou. Esses dias eu falei aqui do avô do Lauro, né?
de um homem que morreu com 98 anos, né? Na semana seguinte morreu a sua avó. O homem morreu no dia, daí 7 dias morreu a esposa. Casado de 75 anos, com 94 anos ela tinha. Casado de 75 anos. O homem que dedicou a sua vida inteira ao ministério do Senhor. Pregou muito para aquelas roças lá. Ganhou a família da Ada para Jesus, junto com o pastor Elber. Que ganhou a minha vida para Jesus. Um homem que dedicou a sua vida a Cristo. Quando eu falo desse Mordecai, essa história tão antiga, né? 2.500 anos atrás. Deus faz do mesmo jeito hoje, irmão. Deus levanta pessoas hoje. Esse homem morreu num dia. O filho dele é pastor, pregou lá na igreja presbiteriana. Ele falou assim, hoje é um dia triste, mas eu estou muito feliz. Que meu pai falou que a primeira coisa, quando ele chegar no céu, ele vai agarrar lá em Pedro e vai saber. Tem uns negócios na Bíblia aí, Pedro, que eu quero que você me explica melhor. Foi ou não foi? Ele falou assim, eu não sei se ele vai saber isso, que ele está na glória e já está. Essa parte aí, ele me falou. Eu não sei se vai acontecer, né? Pode ser que sim. E na semana seguinte morre a esposa. Quer dizer, 75 anos junto aqui na terra, cuidando, adotando crianças, cuidando, pregando. Herdaram muitos bens e no final da vida percebeu-se que não acrescentou um palmo de terra. Pelo contrário, né, Laura? Tudo aquilo que ele tinha, ele investiu no reino. Tem uma pessoa lá que trabalhava com ele, lá no velório, falou para nós assim, rapaz, trabalhei para esse homem a vida inteira, e quando ele dividiu as terras dele, falou comigo assim, pode cercar esse terreno aí que é seu. Ó. Olha que homem. Que homens que ainda existem hoje. E esse homem é você, esse homem sou eu, essa mulher é você, rainha Vaste, né? Cheia de vastes aí. Porque essa rainha, se você for continuar lendo o texto, eu não vou ficar lendo mais os textos, só para a gente encerrar. Você vai ver que essa rainha, ela tinha que chegar diante do rei. Mas ela tinha uma opção. Se o rei não levantasse o cetro, ela estava morta. Ninguém podia chegar diante desse homem. Porque ele se achava o Deus Todo-Poderoso, né? O homem, quando se acha o Deus Todo-Poderoso, ninguém podia chegar diante dele. Por isso Mordecai não se dobrava diante desses caras, Daniel não se dobrava diante desses caras, porque eles honravam ao Deus que eles servem. Nós temos que honrar a Deus. Se você quer usufruir de Deus, honre a Deus, né? Se você quer experimentar de Deus na sua família, honre a Deus. Se você não honra, quem não semeia honra não recebe honra. E nós vamos ver essa menina, ela fala assim, eu fiquei vendo que maravilhoso, né? Ela parece que ela já conhecia, lá segundo a João 3,16, né? Que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Ela chegou e falou assim, pode deixar então, vocês orem 3 dias, 3 noites por mim, que eu vou lá. Se eu morri, morri. Mas se não, né, nós vamos interceder pelo nosso povo. E ela foi, e o rei aceitou, ela tocou lá, aí ela contou toda a história sobre Amã, e Amã é desmascarado, Amã é enforcado, e o rei manda novamente avisar todas as províncias que não tocassem nos judeus. Não põe a mão nesse povo aí. E falou assim, e a partir de hoje, quem botar a mão nos vocês podem ir lá, matar, acabar com eles e pegar o que é deles para vocês. Mudou a história. Mudou tudo uma história. Por quê? Porque uma mulher e um homem, 2 pessoas, salvaram todo um povo. Milhares de pessoas, não sei quantos. Milhares, milhões talvez, não sei. Mas muito, pela intercessão de 2 pessoas. Você pensa assim, eu acho que eu posso fazer muito pouco. Pode nada, você pode muito. Se eu te fizer uma pergunta, você acha que Esther era uma pessoa muito importante, assim, ela é diferente? O que você acha? Se eu te perguntasse, você acha que essa mulher tinha algo de extraordinário nela? Se eu te falar que ela era única, que não tinha mais ninguém, desde Adão até hoje, igual a ela, igual a Mordecai. E se eu te disser que não existe ninguém igual a você, de Adão até hoje, e nem vai nascer? Você sabia que a sua digital só existe a sua? Tem mais ninguém com essa digital igual a sua? Você sabia que você é único? Deus não foi fazendo cópias de homens assim de qualquer maneira. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas cada um de nós temos as nossas peculiaridades, nós temos a marca de Deus em nós. Até brinquei hoje de manhã, né? Imagina, até falei com o Lauro, vou repetir, viu, Lauro?
Imagina que o Lauro, quando era menino, penteando o cabelo, a mãe dele guardou esse pente. Isso já tem 30 anos que esse pente está lá. Se você pegar hoje e sumir com esse pente na rua aí, e alguém achar, vamos fazer um DNA para saber de quem que é. Nos Estados Unidos eu não sei se já consegue. Aqui eu acho que ainda não consegue, né? Mas Deus olha e fala assim, esse cabelo aqui é do Lauro, é o cabelo número tal, 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 que caiu no dia tal, né? Da cabeça dele. Porque Deus sabe todas as coisas, conhece cada fio de cabelo que você tem. Quando você começa a ter esse entendimento, tudo fica mais fácil. Você vê que você serve um Deus todo-poderoso, soberano, e ao mesmo tempo um paizão querido, que vem morar em nosso coração, porque Jesus falou que enviaria o Espírito Santo para morar em nós. Então, além de ele ser tudo isso, ele ainda mora em nosso coração, mora em mim e em você. Então, sempre entenda que você é uma pessoa única, porque antes que seu pai te conhecesse, Deus já te conhecia. Já não já? Salmo 139 não fala que ainda quando você estava lá no ventre da sua mãe, Deus estava lá. Deus estava lá te vendo, você sendo formado, suas primeiras mexidinhas, Deus estava lá. Então, isso, quando veio isso na minha cabeça, quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a entender isso, eu vi como eu perdi tempo na minha vida, batendo cabeça por aí. Hoje eu estava até conversando com o irmão aqui da igreja, e ele falando que, na hora da dificuldade que a gente corre para os braços de Jesus, é ou não é? Não está errado não, mas assim tem que ser o nosso cotidiano, nós temos que fazer isso diariamente, com muito prazer, porque o Senhor sempre vai nos abençoar. Lá em Provérbios 29:1, diz assim, olha para você ver, porque muitas vezes a gente prega, a gente fala, a gente ensina, e as pessoas não querem ouvir. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Mas essa não é a palavra que eu tenho para você. A palavra que eu tenho para você está lá em 2 Coríntios 6:2. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Você não pode ficar indeciso. O primeiro texto eu falei para pessoas indecisas, que não querem Jesus, fica cheio de indecisões. Esse segundo texto, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Esse é o texto que eu tenho para você nessa noite, que hoje é o dia da salvação. Se você ainda não aceitou Jesus na sua vida, se você ainda não tomou posse disso, hoje é o dia da salvação. Porque nós vamos ver lá no último capítulo do livro de Esther, no capítulo 10, no último versículo aí, no 3. Diz assim, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Esse homem não era um exilado, agora ele é o segundo abaixo do rei. Foi o segundo abaixo do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar de seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Quando você começar a entender que você tem que trabalhar pelo povo de Deus, de onde que veio a sabedoria de Salomão, né? Deus pergunta para ele, o que é que você quer? Me dê sabedoria para cuidar do seu povo. Deus deu tudo para ele, sabedoria, bens. Então peça a Deus, me dê sabedoria para cuidar do seu povo. Qual que é o povo de Deus? Sua casa, sua esposa, seu filho, sua mulher. Eu tenho cuidado dos meus meninos, tenho cuidado bem? Amém. Eles estão tudo aqui, ó. Pode falar, né? Fale agora o cálice para sempre, né? Então assim, a gente tem que ter esse entendimento, né? O Senhor nos chamou para isso. E eu queria te convidar para ficar de pé, para a gente poder orar. E eu queria mais uma vez frisar, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Jesus orou um dia assim, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviastes. Estes somos nós. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então, Jesus orou assim ao Pai, para que o amor que estava nele estivesse em nós.